E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Então, na minha opinião, ah, qual ai, quase que foge a palavra agora. Eu ia falar impressora. Ia falar impressora, sério. Mas qual a emissora que foi mais impactante, né? Porque não existe mais. Na minha opinião, e na opinião de outras pessoas também, às vezes até na sua opinião, né? Se você gosta de um gênero mais voltado alternativo e tudo mais, né? Metal, essas coisas assim. Então, na minha opinião, a emissora que mais me impactou, mais me interessou foi a MTV, né? A MTV eu comecei a assistir quando eu tinha, acho que, no mínimo 11 anos de idade, ou até menos, eu não vou lembrar o certo, né? Foi com 11 anos? Não, minto, foi com 10 anos, se não me engano. Eu lembro que eu escutava muita música nas rádios, né? Na época já tocava algumas músicas de gêneros alternativos, tipo Evanescence, Linkin Park, Nickelback, Avril Lavigne, que mais? Fall Out Boy, enfim, várias bandas, né, que fizeram parte da minha infância e fazem parte da minha vida adulta, né? Infância, adolescência, a vida adulta, tudo. E eu comecei depois a assistir, né, os videoclipes que passavam tudo lá certinho na MTV. E eu lembro que a princípio eu lembro que eu comecei a gostar mais da ai, eu tô me perdendo aqui e tudo mais. Comecei a gostar mais das bandas, né? A princípio por conta dos clipes que passavam muito, não só das músicas, assim, sabe? Enfim, tudo mais assim. Porque dá pra você ver os artistas e tudo mais, né? E eu lembro que eu comecei a me apaixonar muito por Evanescence, porque eu comecei a ver os clipes, né? Mais os clipes do álbum The Open Door, do Evanescence. E aí eu via tudo mais, né? Aí eu ficava vidrada, assim, né? Eu via muito a Avril Lavigne também, tudo mais. Eu via o visu dela, tipo, a combinação do cabelo dela com loiro, com umas mechas rosas, né? Naquele icônico clipe dela, Girlfriend, né? E tudo mais. E tinham outros programas depois que eu comecei a assistir e tudo mais, que tinha lá, né, o Marcelo Adnet com outro cara lá, que era um programa que começava com F, Furclose, alguma coisa assim. E eu lembro que a princípio minha mãe assistia, né, esse programa. Ela começou a assistir, eu comecei a entrar na onda de assistir também. Eu tinha o quê? Acho que 13 anos. E foi numa fase da vida que eu comecei a pesquisar por outras bandas, né? Eu lembro que nessa época eu descobri o Him, o Entwine, o Nightwish, Marilyn Manson também, Rammstein, se eu não me engano. Enfim, foram essas bandas assim que eu gosto até hoje também, né? Mais bandas de metal sinfônico, né? E, enfim, eu comecei a gostar desse programa que minha mãe, né, estava assistindo. Comecei a acompanhar também um programa que era tipo americano, que era o Catfish, né? Na época eu assistia, não tanto, mas eu assistia tudo mais. Eu lembro que fizeram uma versão brasileira que não ficou interessante, não ficou legal.
Depois incrementaram outros programas. Tinha um programa também muito velho, que tinha a Mary Moon, né? Eu não vou lembrar o programa, mas passava de madrugada, e eu lembro que eu tinha cerca de, no máximo, 11 anos. Nessa faixa, 11, 12 anos. Tudo na fase da infância, né? Próximo da puberdade, adolescência ali, pra adolescência. E eu lembro que eu vi o cabelo azul dela, né? Que tava preso, se eu não me engano. Eu olhei e falei, caraca, olha o cabelo dessa menina. Até então eu nunca tinha visto o cabelo colorido, tipo, cor fantasia, né? E eu olhei assim e falei, nossa, que cabelo foda, né? Depois eu fui acompanhando um pouquinho mais, tudo mais. E depois, em 2012, eu conheci o programa do PC Siqueira, né? Que era PC na TV. E aí, quando eu vi aquele programa, eu me interessei muito pela figura do PC Siqueira, né? Mas no início na carreira dele, né? Que ele não era tão problemático assim. Aí eu fui assistindo, eu falei, nossa, que da hora. Inclusive, a princípio, todo mundo tem uma imagem acerca de uma pessoa vesga, tipo, como o PC Siqueira, né? Tipo, eu achava ele muito zoado, assim, sabe? Tipo, depois que eu fui tendo uma certa paixonite por ele, e eu lembro que eu comentei assim, na frente dos meus pais, né? Nossa, ele até que é bonito, né? E aí, meu pai escutou aquilo e pegou e falou, nossa, se ele é bonito, então eu sou lindo, né? Sou perfeito, maravilhoso, alguma coisa assim, né? Enfim, tinham vários outros programas também, né? Eu lembro que eu voltei de um rolê, né? Eu não curtia Ramones, né? Eu só conhecia uma música deles, que é aquela Hey, ho, let's go, hey, ho, let's go. Aí eu lembro que eu voltei de um rolê, né? Era um antigo bar que eu colava, né? E aí eu lembro que tava passando um clipe do Ramones que se chamava... Tem esse clipe, pode pesquisar aí. I Believe in Miracles. Que tipo assim, o refrão é assim. I believe in miracles. Tan, 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 tan. I believe in miracles. Eu não vou saber cantar ao certo toda, né, a música, porque eu não escuto com frequência. Mas eu lembro que o nome da música é I Believe in Miracles, eu acredito em milagres, né? E é nessa pegada, eu curto um pouco de punk, né? Enfim, punk horror, Misfits, punk rock, Ramones. Eu confesso que eu não sou chegada em Sex Pistols, né? The Clash, mas eu gosto muito. Eu gosto mais de uma pegada gótica, né? Uma pegada mais dark, mas eu gosto um pouco de punk também. Então, a MTV, ela foi muito interessante, assim, sabe? Tinha o programa da Funéria também, né? Funéria? Acho que é Funéria. Inclusive, ela entrevistou o PC Siqueira, né? Tinha o programa do João Gordo também, né? Que ele entrevistava o pessoal. Teve até uma briga dele com o Dado Dolabella uma época atrás. Outro que é bem polêmico, né? É uma figura. Mas foi uma época da minha vida, eu lembro que quando eu descobri esse programa que começa com F, que eu esqueci já, né? Até. Quando eu tava me descobrindo como alternativa, foi uma época muito boa mesmo, assim, muito gostosa, muito prazerosa. E eu tenho boas lembranças disso, cara, é muito bom, assim, sabe?
Diferente dessas emissoras aí, né? A MTV acrescentou muita coisa na minha vida e na vida de várias outras pessoas, alternativas e não alternativas, né? Ou que se identificam como meio alternativo também. Então é basicamente isso. Então a emissora que eu mais me interessei, né, foi a MTV. Talvez até você tenha gostado também, assim, da MTV mais do que qualquer outra emissora. Então é isso. Já sabe, curte, né, aqui, comenta, compartilha e se inscreve no canal. É isso aí, tchau, tchau.